vamos dar início aí ao Mais Que Vencedores. Vamos trazer para bater aquele papo especial, contar um pouquinho da sua vida, ao pastor Vicente de Paulo. Ele que é o pastor regional da Igreja Assembleia de Deus Madureira, Campo de Caldas Novas, em Uberlândia. Muito prazer, pastor. Igualmente, pastor Wellington. Como era a vida do senhor, pastor, antes da conversão? Como eram as dificuldades, aquilo que o senhor viveu antes de ser evangélico? Pois bem, era muito difícil a minha vida antes de conhecer Jesus. Muita dificuldade, muito sofrimento, mas porém, depois do encontro com Jesus, a minha vida mudou muito. É muito difícil de explicar o quanto Jesus mudou a minha vida. Eu tinha muita dificuldade em todas as áreas, muito ignorante quanto ao Evangelho. Quando pregaram para mim as primeiras vezes, eu fazia de tudo para não ouvir. Muitas vezes eu corri quando vi as pessoas chegar com a Bíblia para falar para mim de Jesus, mas um certo dia eu parei para ouvir. Antes a minha vida era muito difícil mesmo, em todas as áreas, como eu já disse, inclusive na área financeira. Era muito complicado, eu tinha que ajudar minha mãe a cuidar de 6 irmãos, tudo pequeno, e não tinha nenhuma profissão, trabalhava na roça, e muito difícil. Mas a gente conseguia levar a vida com essa dificuldade, até que um dia eu mudei da roça. Aí foi quando eu mudei para Caldas Novas. Chegando em Caldas Novas, eu conheci Jesus, encontrei com Jesus em Caldas Novas, aí as coisas começaram a mudar. Porém, começou a ter transformação. Exatamente, em todas as áreas. Inclusive, o primeiro ano, eu ainda tive muita dificuldade. Caldas Novas, eu não conseguia emprego, também não tinha nenhuma profissão. O meu trabalho era serviço pesado, nem esse serviço estava achando em Caldas Novas. Aí fiquei 1 ano em Caldas Novas, mas com a ajuda de irmãos, de parentes, até que eu vi que não dava e fui para Brasília. Certo. Chegando em Brasília, as coisas começaram a caminhar. Ainda trabalhei um pouco, serviço pesado, trabalhei em madeireira, motorista e chapa. Depois trabalhei motorista também. E mesmo assim, com muita dificuldade, o negócio melhorando. Foi quando eu fiz um curso de cabeleireiro. E aí Deus abriu as portas. Começou a ter mudança. Começou a ter mudança. Aí trabalhei mais ou menos 10 anos. Aí Deus abençoou, abriu as portas e eu arrumei um comércio. Aí o comércio fluiu. Deus pôs as mãos e hoje a gente é grandemente abençoado por Deus. Amém. Em todas as áreas e, é claro, não deixando de falar na área financeira, que é uma das que nós muito precisamos. Com certeza. Né? Como que um homem vai viver, uma família vai viver com condições financeiras lá embaixo a vida toda. Mas isso Jesus mudou por completo. Pastor, o senhor estava comentando conosco em off a respeito de um testemunho, de uma parte muito importante nessa história do senhor. Comenta como foi essa história, como foi essa parte. É muito engraçado. Eu morava num povoado a 100 e poucos quilômetros de Brasília. E como eu disse, a gente trabalhava com lavoura, mas as lavouras parou de produzir, aí eu tinha que arrumar um meio, né, para cuidar da família. E nessa época, eu não sabia o que fazer, mas eu já era cristão. Aí fui orar a Deus, aí Deus me deu uma luz. Eu fui comprar cavalos no povoado que eu morava para vender em Brasília. Certo. Mas as condições muito difíceis, eu não tinha dinheiro para comprar o primeiro. E também não tinha dinheiro para pagar um caminhão para levar esses cavalos lá. O que eu fiz? Tinha um nome muito bom, aí eu comprei 2 cavalos
para pagar com 30 dias. Um cavalo era bonito e o outro feio. O cavalo feio puxava a carroça, era o cavalo bom de serviço. E o bonito não servia para nada, só tinha boniteza. Lá em Brasília, nessa época, a gente vendia, mas se fosse um cavalo para trabalho. Aí eu comprei os 2 cavalos com 30 dias de prazo, no valor de 50 mil na época. Então fui para vender os cavalos. Montado, eu gastava... eu saía 3 horas da manhã, andava essa manhã, o dia todo, até meia-noite montado. Dormia no chão, aonde anoitecia, por exemplo, meia-noite eu não aguentava mais. Aí eu deitava no chão e dormia de manhã, seguia a viagem e chegava à tarde. Só que essa primeira viagem, eu parei num córrego para dar água a esses animais e uma cobra mordeu o cavalo que era de serviço. Agora imagina a situação. Eu devendo os 2 e a cobra morde o melhor cavalo, o que eu estava esperando nele. Aí o cavalo morre. Aí eu chego em Brasília com um cavalo que não dava para serviço. Como sempre nós, os cristãos, procuramos ser honestos, cumprir com a palavra de Deus, eu fiquei triste, mas falei assim, agora acabou meu negócio, porque esse cavalo não presta e eu não vou enganar ninguém. Eu vou falar para a pessoa a verdade. Meu irmão morava lá, nessa época, numa chácara, eu deixei o cavalo com ele e fui embora para Minas Gerais. Imagina a tristeza. Meu Deus, difícil. Mas fui orar a Deus, né? Já tinha aprendido a orar a Deus. Estou orando a Deus. E aí, Deus, como é que eu vou fazer, pagar essa dívida? Eu nunca fiquei devendo. Vim embora. O meu irmão, passa poucos dias, liga para mim lá em Minas. Vicente, vendi seu cavalo, vem buscar o dinheiro. Aí eu pensei, deve ter vendido para 10, 20 mil, porque o cavalo não prestava, né? E eu devendo 50. Aí vou buscar, chego lá, ele me diz, Vicente, passou um doutor aqui, encostou um carro aqui na porta, viu o cavalo seu, perguntou, quanto é esse cavalo? Aí eu falei, 160 mil, só que o cavalo não é de serviço. O doutor disse, não quero cavalo para serviço, não, quero cavalo só para os meus meninos ver ele comer, só isso mesmo. Aí pagou 160 mil no cavalo. Eu paguei os 50 mil, comprei mais 2 cavalos a dinheiro, fiz uma boa feira para minha casa e ficou resolvido meu problema.